apertar a mão de ex-amigo, a conexão. E aquela energia eu achei fantástica lá no Gramado Summit, assim, de encontrar uma juventude mental, todo mundo tentando absorver o que o vizinho do lado está falando, o que o outro está projetando, o que o outro está apresentando. Como é bom esse evento do Summit que estão acontecendo no Brasil aí, né? É maravilhoso. Eu acredito que quando a gente entra num evento desses, como foi o Gramado Summit, como foi o South Summit, É. e agora vai ter aqui em Camaquã Summit um evento de inovação, de conexão, todo mundo que está lá, assistindo aquelas palestras, tendo aquele conhecimento, está em sintonia. É. É uma sintonia muito boa que a gente tem, assim. Então, tu absorve muito conteúdo, conhece muitas pessoas legais, pessoas que provavelmente você no dia a dia não teria acesso, né? Pô, nós vamos ter aí grandes palestrantes vindo para Camaquã. E quando é que você vai ter um momento de estar ali com ele, poder trocar algumas palavras, né? Trocar um conhecimento, ele conhecer a própria região. E às vezes até isso é importante, né? A pessoa vem para um ambiente da gente, né? E, pô, mas que legal, o que ele está fazendo aqui, que tipo de instrução, que tipo de coisa que ele pode dar. E às vezes numa palestra ou num bate-papo, a gente acaba absorvendo coisas que 2, 3 palavras numa palestra parece que muda ou dá um outro sentido na vida da gente no negócio, né? Às vezes uma palestra de 30 minutos ou de 1 hora, 3 palavras te joga para cá, para que eu estou fazendo aqui, né? É, muito do que tu falaste, assim. É um estalo. Eu acho que eu lembro muito, né, até da Bienal que esteve há pouco tempo, que esse Sim. era o tema, né, que até duas empresas daqui de Camaquã, né, tanto a Blueville quanto a Pompeia patrocinaram. É um estalo. Você tem um estalo a partir de algo que acontece ali durante a entrevista, durante aquele momento ali que tu tá tendo com a pessoa da palestra. 2, 3 palavras abrem a sua mente. É um momento de abertura. É bem isso. Bom, a gente para sediar um evento desse aqui, primeiro tem que ter coragem de fazer, né? Eu achei muito legal as entidades que assumiram a ideia de fazer o Summit, e isso foi praticamente logo depois do South Summit e do Gramado Summit, ter essa notícia vindo para Camaquã. O que que tu percebe isso para que a gente possa esperar do Camaquã Summit? Camaquã Summit vem como um evento para ser um divisor de águas aqui na região. Ele vai trazer não só grandes palestrantes, mas empresários. Vamos trazer muita conexão, vamos ter grandes oportunidades abrindo. Acho que esse é o momento aquele da inovação vir para toda a região. E o primeiro, ele é aquele que vai balizar os outros. Sendo o primeiro um sucesso, os outros só virão. Porque é muito difícil. Eu já fiz alguns eventos, cara. É muito difícil fazer o primeiro evento. Quantas pessoas vão? Vai ter gente? Não vai ter gente? Será que vão gostar? Será que vai ter comida? A comida vai estar boa? A bebida vai estar... É difícil, cara. A segunda, a coisa já tá... Tu já sabe todos os erros que tu já cometeu e todos os acertos. Mas eu tive lá na SIC agora, semana passada, vendo assim, tentando imaginar como é que seria a localização dos eventos. Inclusive nós vamos montar um estúdio lá para estar lá, para entrevistar quem está passando, quem está chegando. Vai ter outros parceiros que estão junto lá também expondo. Vai ter os lugares das palestras, tudo. Eu consegui perceber o ambiente caminhando lá, né? Pelo mapa que a 97K montou, foi muito bom. Mas a conexão desse dia, que vai ser numa quinta e numa sexta-feira, é justamente nós lembrar as pessoas que nós não vamos perder um dia de trabalho, nós vamos ganhar um ano de conhecimento em algumas horas. E por isso que eu peço para as pessoas, sim, falar para as pessoas que se programem para isso, né? Se pudesse organizar a sua agenda, olha, quinta e sexta-feira eu vou dedicar ao meu conhecimento, que isso vai representar conhecimento para minha empresa, para meus colegas, assim por diante, né? Porque às vezes tu fica pensando, pá, mas eu vou perder uma tarde lá, né? Mas não é isso, cara, que se quer. E a conexão é diferente, é completamente diferente. Tu vai ganhar uma tarde lá. Eu ganho muita coisa. Né? Vai ganhar uma tarde lá. E, né, é sempre bom frisar que, como esse é um investimento até da própria cidade, Sim. Isso é um evento bem de fácil acesso, bem mais democrático que um South Summit ou um Gramado Summit, que os ingressos são, né, de Sim. valores acessíveis. Tu não precisa sair da tua região. O pessoal está vindo, vai ter excursão de Barra do Ribeiro, tá para São Lourenço, para cá. É perto para nós.
não precisa pagar hotel, entende? Tudo é muito mais próximo, muito mais em conta. O que nós podemos dizer dos nossos palestrantes, quem vai estar aqui confirmado, Luciano? Olha, acho que né, tem um grande palestrante ali, que é o Rufino, né, a atração principal do primeiro dia. A gente pode trazer aí... O Rufino falou um pouquinho, eu ouvi o Rufino falar um evento da Agas em Porto Alegre, lá na Fiergs. Que cara interessante. Que cara interessante. Inclusive, a minha filha Vitória e o Diego tiveram conversando com ele antes lá, entrevistando. Que lição que um cara desse pode trazer, né? Da mais, assim, humilde profissão, lugar de vida, esse cara se transforma num palestrante para empresários. Ele é sensacional, assim, acho que como inspiração. Como inspiração, ele te renova, e é isso que muitas vezes a gente quer numa palestra. Outro nome que é bem importante que a gente conseguiu trazer é o Dunga, então também esteve palestrando na Agas, é uma palestra maravilhosa. É um homem, né, fora de série, tanto na sua vida profissional quanto hoje, né, ajudando, e ele tem muita história para contar. O Dunga é um dos exemplos, assim, que terminou o futebol para ele, mas parece que ele refloresceu para poder ajudar quem um dia esteve assistindo ele no campo, quem um dia não pôde assistir ele no campo, porque ele é um cara que trabalha muito assim para a galera mais simples, né? Ele fala, e ele usa esse prestígio dele para estar lá no Stand Agas, para estar lá na Blueville, entende? Ele faz esse meio de campo todo, né? Faz. Ele é maravilhoso, né? O trabalho dele está sempre aí voluntário, sempre muito engajado, não é só uma pessoa que só aparece, ele está, a gente acompanha ele está nas obras, doando, ele está fazendo alimento, construindo as casas, né, depois do que aconteceu no ano passado. É uma pessoa ímpar que vai ter, assim, ó, no Camacuã Summit você vai estar muito próximo dele, muito próximo, extremamente acessível ali, todos os palestrantes. Bom, das figuras que estão vindo aqui, nós temos alguns desafios também, assim, para acontecer. O Roberto Lucchesi, que vem com uma outra visão assim de desbravamento, né? Que eu acho bacana. Muito. Humberto Lucchesi, eu estarei lá na primeira fila para assistir ele. Eu acho uma coisa interessantíssima isso. E eu estou repetindo para o pessoal aqui, é o seguinte, por favor, não se arrependa de não ir. Porque quando chegar no final da tarde de sexta ou de sábado, tu te arrepender de ir. Isso leva um ano depois para te recuperar essa dor de perder a oportunidade, né? São algumas oportunidades que não voltam, né? Bom, aqui tem o Arthur Gubert, o Sandro Sotile, que é outra figura também que cruza por os eventos aí, que dá e chama atenção. O cara é muito bom, né? O Sandro Sotile é maravilhoso, é sensacional. Ele acho que traz muito ali pro Camacuã Summit. Exato. A Carmen Ferrão é uma moça que eu conheço de longa data, somos amigos de criança, ainda de juventude, meus irmãos, nós convivemos na casa do seu Linho e do seu Dema durante a nossa infância, e ela tem uma história de profissionalismo muito legal, assim, né, que ela pegou esse DNA do Dema e do Lins e traz, assim, né, um empuxo que nós precisamos, assim, para empresas que se renovaram, que se motivaram, que enfrentaram dificuldades, muitas, né? Que inovaram com e-commerce, com lados gigantes, a Pompeia Venta. Então a Carmen é outro também, um balizador legal da gente, e uma pessoa que está fazendo projetos em paralelo com a empresa, né? Como a própria Bienal, né? Sim. Poder ouvir a Carmen é ouvir uma história de inovação e ousadia. É uma pessoa empreendedora. Se você quer ter uma inspiração para poder abrir seu negócio, para poder melhorar ele, é indispensável ouvir ela, né? Como ouvir, por exemplo, no Gramado Summit, né? A Luísa, da Magazine Luiza, né? É o que a gente tem, assim, de melhor como palestra para empreendedores. Eu fico vendo, assim, essa busca de informações, porque nós temos palestras, as palestras são divididas em vários setores, assim, né? Tem a palestra motivacional, o pessoal dá uma energia. Tem a palestra técnica. Então tem coisas que daqui a pouco tu tem que perceber. Vem cá, quem é o cara ou as pessoas que eu quero ir lá para ouvir, pra sentar e ouvir. E às vezes a questão do olhar, né, da percepção que eu quero. Daqui a pouco, eu estava dizendo para o Luciano aqui, eu fui ver da entrevista da Lúcia Helena lá no Gramado Summit. Eu conheci a Lúcia Helena
há 30 anos, 25 anos atrás, lá em Franca, onde a tia dela era viva. E conheci o filho dela, o Fred, um gurizão que nós fomos almoçar junto, um gurizão, e que hoje decolou o guri. Então eu conheci um pouco essa história da Luísa, né? E a gente viu que mudança que essa empresa deu ao longo dos anos, né? Que é uma coisa assim sensacional. E ela foi sempre uma guerreira, cara. Eu me lembro dela dentro do escritório, ela brigando, chamando o gerente, ativando assim. Isso é uma coisa que eu preciso, por exemplo, para a empresa nossa, ouvir pessoas que têm essa energia, né? A gente renova nossas energias ouvindo essas pessoas que têm tanta carreira, tanta história, né? Tanta estrada. Tanta estrada. Não, e quanta coisa passou na cabeça dessa gente, problema, dificuldade, empresa com milhares de empregos. Nós temos aqui pessoas que estão na linha de network, na linha de imagem da empresa, social media. Nós temos várias. O Camaquã Summit é justamente isso, tem que ser uma pulverização de informações. Sim, bem importante, lembrando que a gente tem um palco só relacionado para a saúde, então quem tem muito interesse também nessa área, vai estar no desenvolvimento aí de profissionais da área da saúde, ou queira se cuidar, queira saber o que são, né, as últimas tendências, né, os últimos estudos, um palco maravilhoso aí, trazido até pela curadoria do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Isso é importante. Tem para todos os públicos, né? Isso é o mais importante, assim. A consequência desse Camaquã Summit é justamente para nós nos aproximar dos nossos vizinhos e nós nos aproximar de grandes negócios. A Tecnopuc, por exemplo, que é um outro case de sucesso, né? Que, inclusive, nós estivemos lá visitando o pessoal da South Summit lá, foi muito legal. Nós caminhamos dentro da Tecnopuc para tentar entender o ecossistema daquele negócio, que é um troço maravilhoso também, né? Brota energia ali, né, Luciano? Tecnopuc é um sonho, eu diria, porque quando e quem tiver a oportunidade de conhecer, porque é um lugar que vale a pena ir lá, é um prédio que quando você entra, abre-se um universo de inovação, de conexões, de um ambiente de criatividade em que, né, nós estamos ali vendo o que vai ser o futuro e como a gente vai poder estar junto dele, né? O Rio Grande do Sul mostra como é um polo de tecnologia muito próximo. Às vezes a gente acha que está muito longe, mas não, está aqui do lado, está no quintal de nós, na nossa casa. E a quantidade de empresa que tem o apêndice dentro da Tecnopuc gerando negócios fora do prédio principal da empresa. Uma coisa que eu achei muito legal, né? É como se nós tivesse a rádio aqui, eu tivesse um cara num apêndice, assim, dentro de um lugar lá, fazendo network, aprendendo e trazendo coisas para dentro da empresa, que eu achei muito bacana, assim. E tudo isso propiciou esse conhecimento nosso saindo dentro de casa. Então, quando nós fomos no Camaquã Summit, nós vamos, a mesma coisa que nós íamos no South Summit, no Gramado Summit, na Tecnopuc. Eu tive na cidade da advocacia, promovido pela OAB do Estado do Rio Grande do Sul. Tive durante 3 dias lá. Achei maravilhoso o negócio. Advogado nenhum poderia perder a ida num evento como esse. Uma semana de muito conhecimento. Tive conhecimento, eu vi ali, né? Eu conheci. Aí eu fui numa palestra no sábado, por exemplo, lá. Estava o Eduardo Trindade, que é presidente do CREMERS, e juntamente com um desembargador, aí tu fica vendo, mas advogado, com médico, com desembargador, o que tem isso? Foi 1 hora e pouco de palestra. Precisava haver a interação dos advogados que têm esse viés da questão da saúde, né, dos seus clientes, dos seus escritórios. Foi muito legal isso, cara. Então, isso propicia essas coisas, essa energia. Vamos fazer o seguinte, eu estou com 9 horas e 30 minutos, eu faço um rápido intervalo, já volto aqui com o Luciano Amorim, diretor da marketing da Blueville, para bater um papo falando sobre o Camaquã Summit. Já voltamos. Bom, eu estou conversando com o diretor de marketing aqui da Blueville e estou aqui com o Luciano Amorim para batendo um papo com ele sobre o Camaquã Summit. E a Blueville é uma das que, além de ajudar no patrocínio, endossa também convidados que vão estar aqui. Já falamos agora no primeiro bloco sobre o Dunga, que vai ser um dos palestrantes do nosso Camaquã Summit. Falamos de outros amigos que estão falando aqui. Vamos falar sobre uma das atrações que vai ter, que é a Carol Martins. A Carol Martins,
além de uma nutricionista com especialização com muita significativa sobre esse assunto, ela trata sobre estética e saúde da mulher, é membro da Sociedade Internacional da Nutrição Esportiva, é speaker da indústria de suplementação, coautora do livro Mude os Seus Hábitos, Mude Sua Vida. E o Luciano estava me dizendo aqui que a palestra dela vai ser Nutrição 40 mais. 40 mais. E mandar um abraço também para o meu amigo, deputado estadual Marcos Vinícius de Almeida, que está ouvindo a gente via YouTube. Mandou um abração para nós aí, Luciano. Tem que cuidar com os caras que estão ouvindo a gente, né? A responsabilidade está aqui divulgando, né, para toda essa turma aí, né, que está investindo muito. O deputado é um deles, né, que veio aqui, trouxe com grande esforço para nos ajudar a fazer o Marco é um cara fora da curva para o Camaquã Summit, assim, um cara que veio aqui e deu choque na nossa turma aqui. Excepcional. Propôs e foi atrás de gente para ajudar, de gente para apoiar, gente para financiar. Participa das reuniões como se fosse dentro da direção do Camaquã Summit, né? Obrigado, Marquinhos. Obrigado pela audiência também, que nos honra muito aqui. Esse papo com o Luciano também me ajuda muito a entender um pouquinho essa visão que ele tem na questão do marketing, a questão das conexões. E, casualmente, o último evento que nós encontramos, além da Agas, foi lá no Gramado Summit, que nós tivemos juntos. Vamos falar um pouquinho da Carol Martins. O que tu conhece dela e o que nós podemos elencar como um ponto positivo dela estar aqui? Carol Martins é uma especialista para nutrição para mulheres de mais de 40 anos, isso quer dizer, está chegando numa outra fase da vida, então ela cuida muito disso, é uma especialista nessa área. Eu acho que é muito importante quando a gente está falando de saúde, e a gente fala aí da Blueville. A Blueville é uma marca muito feminina, que se preocupa muito com esse público. Então, foi muito importante para nós, como marca, trazermos ela junto para ser uma das nossas embaixadoras, falar um pouco, né, sobre a importância, por exemplo, né, claro, do nosso produto, que é o arroz para nutrição. Ela é uma das pessoas que indica para todo mundo isso. Eu estava até um pouco antes conversando com uma triatleta que a nutricionista dela é a Carol Martins, e ela disse para mim assim, foi ela que me disse que eu tenho que consumir 200 gramas de arroz em cada refeição, né, por causa da importância para o esporte. E aí ela cuida de todos esses trâmites, né, todas essas consequências que tem aí para ajustar, né, uma dieta saudável para a gente viver bem, feliz, saudável. É bem isso aí, cara. E ontem eu falei sobre o arroz aqui, a gente vive de arroz aqui na volta, né? E sábado teve um programa do Conexão, estava o Gideão, que está saindo agora da Farsul, está indo lá para a CNA. É um cara gosto muito dele, assim, pelo foco dele, e é um cara que ele não manda recado, ele diz na lata as coisas, né? Falando sobre o consumo do arroz, que nós tínhamos que ampliar o consumo do arroz, nós tínhamos que organizar melhor a cadeia de consumo do arroz. E eu ainda brinquei aqui onde é o seguinte, que deveria ser obrigado todos os nossos restaurantes do Rio Grande do Sul, mas em especial da nossa região, ter o arroz, além do arroz no buffet, nós temos o arroz de leite junto, ou outros derivados de arroz, como bolo de arroz, essas coisas ser oferecidas para a nossa comunidade, que é um alimento com nutrientes fantásticos, e que a gente não olha para o arroz. Impressionante, né? Nós acreditamos muito nisso, na inovação, no papel do arroz, não só como estar ali no prato com arroz e feijão, mas dele ser esse item, né, o grão tão democrático que pode estar em qualquer alimento. E pode ter certeza ali que durante o Camaquã Summit nós traremos grandes novidades aí para mostrar o quão democrático, o quão versátil é o arroz. Nós temos que fazer isso, mas eu digo assim, a nossa vida, nosso dia a dia, né? Um dia desse comi um bolo de arroz. Maravilhoso. Uma pessoa que faz aqui em Camaquã. E, se tu não disser pro cara que não é de arroz, ontem está vendo massa de base de arroz. Quem tem problema de glúten, fantástico isso aí, né? Mais do que isso, né, Fábio? É bem interessante que o arroz ele é mais nutritivo do que a maioria dos outros grãos que hoje faz, né? Por exemplo, uma massa ou um bolo, e mais leve, mais saudável. Então, assim, você vai se sentir muito bem e vai comer algo que tem um gostinho um pouquinho diferente, mas muito bom, muito bom. Bolacha de arroz. Olha que a indústria
E eu falo da indústria nossa mais paulista do que a nossa aqui, né? Sim. Estão produzindo bolachas espetaculares à base de arroz. Espetacular. A massa japonesa, aquelas massa fininha que é feita para pratos típicos japoneses, essas coisas, é um negócio. Mas eu acho que elas têm que criar esse costume. Estou aproveitando esse gancho que nós estamos conversando aqui para falar um pouquinho da Blueville. Mas e vocês são inovadores, né? E entrou com arroz colorido, entrou com vermelho, entrou com preto, que antigamente nós dizia que era arroz preto, que arroz não. Hoje é uma iguaria tu ter o arroz numa comida bacana, né? Com carnes vermelhas, o arroz caixinho mesmo. Vocês fizeram um trabalho tão legal com caixinho aqui para Sentinela do Sul, Cerro Grande, né? Que é um arroz maravilhoso para fazer um carreteiro. Tem tanta coisa. E se a gente tem que falar todo dia isso, Luciano. Todo dia tem que falar isso. É isso que eu falo, é algo muito versátil. Fazer né? um desafio para nossos ouvintes aqui, que de vez em quando eu falo determinado assunto, aqui eu estou falando bem verdadeiro. Daqui a pouco começa a vir foto de fogão e de panela, o pessoal fazendo as coisas aqui, né? E nós vamos ter que fazer um dia de desafio, o dia do carreteiro aí. Quem mandar a foto mais bonita do carreteiro, que eu não vou poder provar, né? Vai ter que ser pela foto. Mas o pessoal botando carreteiro no fogão a lenha, carreteiro não sei o quê, é um negócio que a gente tem que trazer para dentro da nossa culinária mais isso. Então, essa nutricionista, que é uma das embaixadoras da Blueville, vai estar palestrando no Foco Mulher 40 anos para cima. Exatamente. Estamos trazendo ela, né, no palco da saúde, para falar sobre isso mesmo. Acho que tem uma grande importância, né, para todo mundo, assim, e a gente precisa ter esses especialistas bem focados para públicos diferentes. Aqui o pessoal começou a falar de receita, dizendo que o arroz de leite aqui do Diego Barreto é um craque. Mas eu vou dizer para ti, ali é da mãe dele. E a mãe dele já me contou a receita, só que eu não fiz ainda. Não, os segredos são sempre de família. Não, mas não conta tudo. Tem um ingrediente que ela não conta, que é o toque de cada um. E vão passando, né? Vão passando de geração em geração. Eu acho que cada receita tem uma história, né, Fábio? Cada receita tem sempre uma história para contar. É muito legal isso. Luciano Amorim, diretor de marketing aí da Blueville, um dos caras aí que está... vou botar junto, né? Está somando, está se... incrementando, está participando desse desafio de nós construir o Camaquã Summit aqui. E a gente gostaria muito, assim, da casa hiper mega lotada de gente, que a gente saia de lá contando coisas boas e daqui a pouco pedindo mudanças ou melhoramento para o ano seguinte, entendeu? Porque a crítica, ela é ótima para quem faz evento, para saber o que eu posso melhorar para o ano seguinte, mas que a gente ponha muita gente, que a gente possa aproveitar e que a nossa região aproveite isso que está sendo trazido para cá. Exatamente. Eu quero fazer um convite pessoal para que todos venham nesse evento. Nós da empresa, da Blueville, apostamos muito na região, somos dessa parte aqui. Quando vimos o projeto, tivemos que entrar, né, cabeça, mãos, pés, ajudar tudo para que seja o primeiro de muitos, que seja um sucesso e que ano que vem venha outro, melhor, maior. Tragam palestrantes maiores ainda, a gente ocupe mais espaço. Então, pessoal, não percam essa primeira edição, que ela vai ser inesquecível. Que coisa boa.